Todos conseguiram entender esse? Então, na apostila eu fiz uma observação, é que eu não vou saber dizer que página que está, mas é uma citação, deixa eu só localizar aqui, que eu já tenho informação de está. Um pouco antes de entrar na depravação total, tem uma citação de um homem que chama John R. DeWitt, não sei se ele diz o seguinte: um homem raramente é honesto o suficiente para sair da sua igreja se suas convicções são incompatíveis com a daquela igreja. Normalmente ele tenta, por meio de uma estranha linha de argumentação casuística, converter a igreja ao seu próprio entendimento de verdade. Então, uma acusação que acabou sendo até feita em relação a ele foi justamente essa. Ele escondia, né, perante o julgamento, ele expunha de uma forma ortodoxa, ele falava o que eles queriam ouvir, e quando ele estava com outras pessoas, ele acabava trazendo essa outra mensagem. Então, possivelmente, a intenção dele seria, de fato, como se fosse disseminar a sementinha, né? Então, ir mudando aos poucos o pensamento, e foi o que aconteceu. Até a morte dele era uma coisa que era feita, teoricamente, nos bastidores. E conforme, depois que ele faleceu, os seus seguidores resolveram, de fato, enfrentar e dizer: não, a visão correta é essa daqui. Então, pelo que eu tinha verificado, não havia um tipo de punição da mesma forma como houve, por exemplo, que a Igreja Católica queimava hereges, alguma coisa assim do tipo. O que a gente vê é que eles foram depostos dos cargos, eles não podiam ser pastores daquelas igrejas. Então, o tipo de punição não foi tão rígido, né? Não era a morte ou algum tipo de tortura, alguma coisa assim, mas implicou nesse fato deles não poderem mais exercer aquela função de ensino nas igrejas reformadas. Mais alguém? Na apostila que diz sobre o Armínio, era considerado até pelos seus opositores como um pastor fiel, bom cristão, sóbrio, moderado, um homem sincero, né? Quem eram os opositores de Armínio? Então, não sei se tem, aqui não tem nomes dessas pessoas, mas os próprios calvinistas, né? Porque, como eu falei no começo, a sociedade era predominantemente calvinista. Então, os líderes eles já seguiam essa linha naturalmente. Havendo os documentos, né, que no caso o Catecismo de Heidelberg e a Confissão Belga eram um padrão para a igreja, e elas seguem essa linha, né? Existem, na confissão mesmo, existem capítulos falando sobre a questão da eleição, a natureza humana, né? Então, os líderes, em geral, eles eram naturalmente calvinistas, então eles se opuseram ao Armínio quando ele começou a trazer questões diferentes daquela. Então, de uma forma geral, esses eram os opositores, não perseguidores. Então, o que acontece até é que havia acusação para que ele fosse julgado. Por exemplo, ele começou a pregar alguma coisa diferente, eles falam: não, você vai lá, vamos lá ver essa coisa direito, né? No caso foi que quem fez esse julgamento, os primeiros julgamentos com ele foi o Dr. Gomaro. E como eu falei, perante ele falava de uma forma que não se achava erro, só que em outros momentos ele acabava. Denis. Só uma dúvida assim, em relação à liberdade. Os calvinistas eles consideram o livre-arbítrio ou de forma não livre, né? Quando eles se libertam do pecado. Como que é essa questão da liberdade? Assim, livre-arbítrio, liberdade?
Então, amanhã a gente vai entrar mais detalhadamente nisso, né? Mas só para dar uma resposta rápida, eu falei aqui do livre-arbítrio, né? O grande ponto em relação ao livre-arbítrio é o livre. O que significa ser livre? O calvinista ele entende que vamos lá, né? O arbítrio significa capacidade de escolha, de julgamento. O calvinista ele entende que o livre, no sentido de voluntário, existe. Nós fazemos escolhas voluntárias. Eu escolhi vir até aqui. Eu escolhi qualquer coisa, qualquer tipo de escolha. Eu escolho, eu quero escolher aquilo e faço isso. Então, no sentido de ser algo voluntário, existe liberdade. A grande questão, que é a grande divergência aí, é em relação à liberdade no sentido de, vamos dizer assim, independência. Pelo fato de nós termos uma natureza pecaminosa, nós somos tendenciosos a pecar. Então, nesse sentido, não existe liberdade. Nós vamos fazer o mal, nós vamos pecar. Então, a grande diferença é essa. Tem até uma citação do Calvino que ele fala algo assim, que dependendo da forma como for usado o termo livre-arbítrio, poderia ser usado. Se você entender que você tem a capacidade de escolha voluntária, você consegue fazer escolhas, tudo bem. Só que ele prefere evitar, ele diz que era recomendável se evitar esse tipo de termo justamente pela ideia falsa que poderia ser criada. Ou seja, de que você tem a capacidade de fazer a escolha livre de tendência. E aí a gente depois vai trabalhar mais isso, mas existe tanto a tendência da própria natureza como as influências externas. Acho que já não vai falar, mas a ideia é justamente essa daí. Existe sim uma liberdade no sentido de voluntário. Nós não somos forçados a fazer as coisas, a fazer escolhas. Nós fazemos, a gente escolhe fazer escolhas. A gente quer fazer escolhas, mas essas escolhas são tendenciosas pela própria natureza que a gente tem. Por exemplo, com relação à crença já não se aplica, né? Mas esse de fé salvífica, por exemplo, isso já é independente. O homem não teria essa liberdade? É uma pergunta. O que você acha? Acho que não. Você. Não, é uma pergunta assim. É uma pergunta com resposta. Não, essa liberdade, nesse ponto sim, mas ela se aplica também, né? Ela se aplica também com relação à fé salvífica, de se crer em Jesus, e até o costumeiro chavão de eu aceito Jesus se eu quero ou não, eu tenho o livre-arbítrio de aceitá-lo ou não para ser salvo. Então, como eu falei, né, nessa última leitura, essa é a grande divergência do arminianismo e do calvinismo. Porque o arminianismo ele entende que a fé é uma coisa que nós podemos, de fato, livre-arbítrio, desenvolver. A gente consegue escolher crer em Deus, no caso, crer na palavra de Deus. O calvinismo entende que pela degradação da nossa natureza, isso também é impossibilitado. O fato de nós sermos caídos em Adão, de termos uma natureza pecaminosa, nos leva na direção oposta a Deus. E aí nós vamos ler alguns textos, né? Como Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos indo naturalmente na direção oposta a Deus. Não é simplesmente escolher e ir no caminho certo. É Deus que tem que nos arrastar. Mais alguém? Mais alguma pergunta? O Calvino ele também falou sobre política, muito sobre política, né? E aí perguntou se Calvino não existisse hoje, se tivesse vivo hoje, qual seria a sua tendência política, sua posição política, esquerda, direita, centrista, mais ligada ao social, e aí vai. Eu não mencionei algumas coisas, mas eu coloquei nessa apostila. Um dos mitos, né, até que eles apontam para o Calvino, é que ele seria o pai do capitalismo. Eu nem mencionei isso daí, mas por quê? Porque aí vocês podem depois verificar uma explicação rápida a respeito disso. A ideia de capitalismo em si, o formato em si, a ideologia, de certa forma já estava se desenvolvendo, mesmo antes dele começar, dele ter ensinado o que ensinou.
Uma coisa interessante a respeito do que ele explicou, por exemplo, eu falei que o Armínio ele teve uma tendência, ele inclusive recorreu para que o Estado tivesse mais controle sobre a própria igreja. Ele entendia que as próprias decisões, mesmo em relação à escolha de liderança, essas coisas, o Estado ele tinha que tomar conta disso daí. Isso já, naquele momento, já causou estranheza pelo que eles estavam acostumados. A igreja holandesa já era mais independente, justamente por esse tipo de ensino. Como eu falei, naquele período eles viviam sob o regime monárquico. E até ali era absolutista, ou seja, o rei mandou, o imperador no caso, tem que seguir. Não existia uma ideia de constituição, né? Tipo, existem hoje a ideia de monarquias constitucionalistas. Então o próprio rei também está debaixo daquela constituição. Naquele momento não existia isso. E a gente vê na Bíblia também isso, os reis antigos, eles determinavam alguma coisa e eles estavam acima da lei, etc. Até aquele momento era dessa forma também. Nos escritos de Calvino, principalmente no volume 4 das Institutas, ele entra mais nessa parte e ele chega a sugerir como mais adequado a ideia de uma república. Então, de uma certa forma, ele já estava ali incentivando a ideia de república como um sistema mais que impede a tirania. Ele entendia que o sistema republicano ele permite uma participação maior da própria população e que com isso impedia que os reis, no caso, oprimissem as pessoas como quisessem. Ao mesmo tempo, ele pregou muito forte a respeito do nosso dever de submissão a essas autoridades, mesmo num contexto opressor. Então a ideia seria, você está, sei lá, debaixo lá da monarquia e está mandando fazer isso. Enquanto não estiver em contradição com a palavra de Deus, obedeça o que eles estão mandando. Se você tiver a opção de um novo sistema em que você consegue impedir esses abusos, é o ideal, é isso que você deve buscar. Então, essa própria ideia de república, séculos depois, começou a surgir, né? Primeiro acho que na França, primeiro nos Estados Unidos, depois na França, não me engano. E muito disso foi baseado nessa ideia reformada. Isso influenciou muito no desenvolvimento desse modelo de governo, que era uma coisa nova, né? Uma coisa que não existia até então. Então, ao mesmo tempo, quando você fala sobre a questão social, depois a apostila também, ele se preocupou muito com a ideia de educação, de providenciar a saúde para as pessoas, mas a ideia reformada, eu entendo que bíblica, é que isso parte da própria igreja, não é uma coisa estatal. Era uma coisa que, pela própria voluntariedade dos crentes, pela ideia do amor ao próximo, a igreja vai se levantar e atender a sociedade nas necessidades dela. Então foi isso que ele defendeu e praticou. Então, lendo essas obras dele, você consegue enxergar essa oposição, quando possível, à opressão e também o papel da igreja em fazer a parte social. O Calvino teve grande influência na parte política de muitos países, né? Inclusive, até hoje, muitos países europeus seguem algumas leis que foram ali praticamente desenvolvidas por Calvino. Você pode falar um pouco sobre isso? Quais países? Você tem na memória? Não? Então, como eu falei, o próprio conceito, eu mencionei os Estados Unidos, né? A Inglaterra já era um país cristão, né? Só que a reforma como aconteceu na Inglaterra foi de uma forma diferente, né? Na Inglaterra, eles se desligaram da Igreja Católica e surgiu uma nova vertente que era o anglicanismo, que era a igreja oficial da própria Inglaterra. Então eles criaram uma nova vertente. Existe até como se fosse um meio termo entre o que a gente conhece da igreja protestante e a igreja católica. Eles seguiram nessa linha, tem algumas divergências da visão calvinista. E depois, quando os Estados Unidos eles conseguiram independência, eles usaram muitos desses princípios, né? Que eles eram protestantes, eram puritanos, né? Que vieram da Inglaterra. A Suíça também usou.
a Suíça, né, eles dizem justamente isso, né, como a influência que Calvino teve em Genebra, em muitas coisas se vê até hoje. Como você disse, nas próprias leis, só mencionando que ele não fez a lei. Ele nunca foi uma autoridade na Suíça, mas ele era muito ouvido. Ele influenciou muito as autoridades da época. Então são vários casos. A própria Holanda, né, como eu falei, ele virou um país de fato calvinista oficialmente, e isso reflete até hoje, apesar da Europa de uma forma geral estar se desviando, né, do cristianismo, está indo no caminho oposto, ainda assim existem essas raízes lá, de uma forma geral.